Oi, estamos de volta. Agora vamos ver para o livro, a lição 7, a luta íntima. Eu tiro meu óculos porque eu estou organizando o vídeo. Aí quando eu vou ler, aí eu tiro. É por isso que toda vez quando eu vou iniciar, eu tiro e removo. A luta íntima, lição 7. Vamos lá. O capítulo 7 da Epístola aos Romanos é a narração do conflito com o pecado. O apóstolo Paulo permite que penetremos no mais recôndito recinto de sua alma e com fraqueza admirável descreve o combate mortal que aí se trava. O que vamos estudar é como que outra história da queda do homem, nas palavras de Paulo. Qualquer de nós poderá usá-las, pois expressam uma experiência comum a todos os cristãos. Quão tolos são os que discutem a validade da doutrina, da depravação humana como consequência do pecado, se trazemos em nós mesmos as suas marcas indeléveis. O verdadeiro crente está empenhado numa batalha sem tréguas. Os impulsos espirituais despertam nele desejos de realizar os propósitos de Deus. Mas o crente não é só espírito. Enquanto estiver na carne, está sujeito a uma outra força que o puxa para baixo. Há uma luta permanente do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. É isso que convence o crente a ser humilde e dependente de Deus. Porque suas próprias forças ele estará irremediavelmente perdido nesse conflito. Novidade de espírito. Romanos 7 diz: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitados pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Antes da conversão, a pessoa está sujeita à velha vida de pecado. Antes de se converter, a pessoa ainda continua numa vida de pecado. Quando se torna crente, a velha vida morre e é sepultada. Daí em diante, a pessoa está livre da lei que aprendia a velha vida e livre para se ligar pela fé em união com Cristo. Isso significa que as obrigações cristãs baseiam-se numa fidelidade íntima e pessoal a Cristo, o que é muito diferente de uma obediência a códigos frios, formais e impessoais de uma lei de exterioridades. O Espírito Santo habita o coração daquele que se uniu a Cristo e que o reconhece como Senhor. É um contraste com a velha servidão, a que Paulo chama de velhice da letra, que se refere à lei mosaica. A vida do crente não é mais para ser vivida sob o controle de um conjunto de mandamentos e de proibições. É uma vida nova que deve ser vivida sob a inspiração do Espírito. É um modo de viver coerente com o reconhecimento de Cristo como Salvador, Mestre e Senhor. Aí vem agora, a lei divina é boa. Romanos 7. Aí vou ler de 9 a 13 a passagem bíblica, tá certo? Eu já vi escrito dentro do contexto do estudo. Romanos 7, 9. E outrora eu vivia sem a lei. Isso é Paulo dizendo. Mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, eu achei que me era para a morte.
Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Alguns talvez interpretassem mal a posição de Paulo em relação à lei e o acusassem de dizer que a lei era má, destituída de valor espiritual. Paulo esclarece isto muito bem. Diz que a lei pode até ser motivo de o pecado tornar-se pior do que antes. Se uma pessoa é proibida de fazer determinada coisa, é precisamente essa coisa proibida que ela deseja fazer. Isso não é uma falha da lei de Deus, mas do pecado do homem. Paulo não estava argumentando contra a lei, mas contra o pecado. Uma vez que ele diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei do pecado sempre presente. O título agora, a lei do pecado sempre presente. Romanos 7, de 14 a 23. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Paulo fala de sua própria experiência. Foi bom que ele usasse de uma linguagem assim tão franca. Todos os crentes passam por essas mesmas lutas. Ficaríamos pensando talvez que tais coisas só acontecessem conosco. Sabemos que os mais santos e operosos servos de Deus têm os mesmos conflitos espirituais. Um dos efeitos do pecado na vida humana foi a separação dos poderes da personalidade. Raciocinamos direito, sabemos o que é certo e desejamos fazer o bem. A nossa vontade, porém, não executa o que queremos. Esse conflito só existe no crente. O incrédulo não o sente, porque normalmente se inclina para a carne. Se você está achando que está tudo certinho, tudo tranquilo, normal, não, eu faço bem, não bebo, não roubo, não mato ninguém, não prostituo, mas existe justamente a submissão de ser servo de Deus, né? Tomar ceia do Senhor, ir para a igreja, louvar o Senhor, louvá-lo, buscar a santificação. Na Bíblia diz, sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. É preciso ser santo, dar a santidade. É preciso estar em espírito, né? Adorar o Senhor em espírito e verdade. E é isso. Né? É não se dobrar as coisas da carne. Por exemplo, no Brasil, aqui, tem carnaval. Ali existe santificação? Não. E eu evangelizei um deles, os caras dizendo assim que eles adoravam as outras entidades aí. Eu vou nem dizer o nome dele, desse. Aí eu disse, Jesus Cristo nos deu a palavra de Deus, a Bíblia, né? Nos trouxe o Evangelho do Novo Testamento. Eu mostrei a Bíblia aí, a um desses rapazes que eu estava evangelizando. Lá numa dessas festas, mostrei. Eu estava justamente levando os panfletos, que eu gosto de distribuir os panfletos. E nisto, eu tive uma outra visão a respeito de como é sério essas festas de carnaval. Muita gente acha que é besteira, né? Mas não é não. Eles evocam, fazem evocações, abrem portais, aquela nojeira da carnificidade, né? Fica correndo à toa, correndo entre eles, entendeu?
Depois dizem que as mulheres não querem ser molestadas, não sei o quê. Mas aí justamente, estão no meio da carne. O que elas querem? Querem respeito? Vestam a roupa daquelas. O que elas esperam? A pessoa tem que ter sabedoria, todos nós. Cada um tem que ter sabedoria e saber por onde está andando, né? A festa de carnaval é isso. É por isso que a luta do crente, os cristãos não ficam no meio desse meio. Justamente porque é abuso total da carne, entendeu? Ali existe hóstias, existe orgias que não é para o crente, o cristão. Se a pessoa quer ser crente, quer ser cristão, como foi um dos estudos que foi dito antes, tem que seguir o regimento da doutrina cristã. Tem que se abster das coisas da carne, né? Tem que repudiar, afastar e seguir a santidade para ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é justamente você querer conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, estar com Deus, essa dica que eu dou, eu sempre darei, porque foi um pastor muito querido que nos ensinou. Ensinou a todos os membros da minha igreja. Copiar os salmos. Minha experiência mesmo, minha, que eu já estou na 5ª vez copiando, que Deus fala conosco, Deus fala com o coração da gente. Entendeu? Ele vai direto ao ponto, mostra o pecado, convence do pecado, para você se arrepender. Vamos lá. Paulo fala da sua própria experiência. Foi bom que ele usasse de uma linguagem assim tão franca. Todos os crentes passam por essas mesmas lutas. Foi a respeito do versículo que eu acabei de ler, né? Estão lembrados? Romanos 7, de 14 a 23. Mas vejo nos seus membros outra lei guerreando contra a lei do novo entendimento, me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Aí veja só. Todos os crentes passam por estas mesmas lutas. Ficaríamos pensando, talvez, que tais coisas só acontecessem conosco. Sabemos que os mais santos e operosos servos de Deus têm os mesmos conflitos espirituais. Um dos efeitos do pecado na vida humana foi a separação dos poderes da personalidade. Raciocinamos direito, sabemos o que é certo e desejamos fazer o bem. A nossa vontade, porém, não executa o que queremos. Este conflito só existe no crente. O incrédulo não sente porque normalmente se inclina para a carne. A vitória em Cristo, Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. À proporção que a vida vai passando, o crente vai sentindo crescer a luta. Ele esperava o alívio dessa tensão. Foi o que levou Paulo a exclamar: miserável homem que eu sou. Não pensava em livrar-se apenas de um corpo físico, ansiava pela libertação do poder do pecado. Não era um grito de desespero, pois conhecia o grande libertador, que é Deus. Só Deus podia livrá-lo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Cristo o crente recebe o perdão dos pecados e o poder sobre o pecado. Agora vamos ver a verdade em ação. Razões por que luta o crente. 1. Luta porque pertence a Cristo. Fostes mortos para pertenceres. Reticências, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Versículo 4. O crente morreu para a vida velha. É uma nova criatura. Enquanto estiver no mundo, terá que lutar para fazer a vontade de Cristo, o novo Senhor de sua vida. 2. Luta por fazer as obras de Deus, a fim de que demos frutos para Deus. Aí está no verso 4. A fim de que demos frutos para Deus. Aí vem, o homem não salvo faz as obras da carne. Está em rebelião contra Deus. O crente, porém, recebe do Espírito Santo o poder para que a vida reflita a sua submissão a Deus e para Deus deve viver. 3. Luta por novos propósitos na vida.
Para servirmos em novidade do Espírito, verso 6, liberto do pecado pelo poder de Deus, o cristão sente que o Espírito Santo lhe aponta novos padrões de vida moral e espiritual. A velha natureza, no entanto, de que ele ainda não se libertou de todo, é o embaraço que provoca a sua luta íntima. 4. Luta por estar em conflito com o pecado. O que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Verso 15. Só o crente tem este conflito interior. Para o pecador não regenerado, a luta não existe, porque é da sua própria natureza pecar. O poder de Deus e o poder do pecado disputam a vida do crente. É a luta sem tréguas do poder do Espírito contra o poder da carne. 5. Luta porque tem consciência de suas fraquezas. Mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Verso 21. O crente deseja o que é direito. Tem consciência de que não está alcançando aquele nível de vida em que devia estar. Sabe que pela sua própria força não pode realizar o que é bom, pois ainda a lei do pecado opera em sua carne. 6. Luta porque aspira a uma vida melhor. Quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. Não é o clamor de um desesperado, é antes o reflexo de um profundo anseio espiritual. O crente sabe que forças poderosas o puxam para baixo, mas não se conforma com isso passivamente. Seu desejo é viver nas alturas, em perfeita comunhão com Deus. Todo homem quer ser amigo de Deus, né? Todo homem, todo mulher, todo ser humano quer ser amigo de Deus, quer se sentir, quer sentir que a sua vida está agradando diante de Deus. É por isso que deve sempre estar lendo, fazendo parte, estudando a Bíblia, né? Os estudos bíblicos. 7. Luta porque tem certeza da vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25. A luta se restringe a esta vida. A vitória completa sobre o mal será conseguida pelo crente, porque assim lhe promete o seu Senhor. Vai cessar o conflito moral em que agora vivemos. É um incentivo para que não ensarrilhemos as armas do Espírito. Fiquem com Deus, Deus abençoe, guarde, compartilhe. Só peço isso, que compartilhe, dê um like para poder esse vídeo correr para outras pessoas, certo? Muito obrigada, agradeço, Deus abençoe a todos. Vamos para a próxima lição.